alvoroço do céu, irmão. Enquanto você e a sua família se preparava, Deus e os anjos se prepararam. E sabe o que é que vai acontecer? É glória na terra. O melhor de todos os encontros está acontecendo nessa noite. Qual é, pastor, o melhor de todos os encontros? É eu e você podermos nos encontrar com Deus, Criador dos céus e da terra. Quantos querem se encontrar com esse Deus? Dá glória a Deus bem alta. Dá para bater palma, dá para dizer aleluia. Irmão, se ferruja o cano, irmão, dá glória a Deus, irmão. Você está na casa dele, você não honra ele, irmão. Dá glória a Deus porque ele é digno de ser louvado. Maravilha, Jesus. Tá vendo como é que o negócio vai ficar estreito aqui? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao nosso amado pastor. Já considero meu pastor. Um amado pastor pela oportunidade, a irmã dirigente deste trabalho. Eu troquei o nome da irmã, isso é a coisa mais normal que existe. Só erra quem está tentando fazer. Quem não tenta fazer nunca vai errar. Então, no processo é assim mesmo. É errando para acertar. Sabe, daqui a alguns anos, porque você vai ficar muitos anos na frente, você vai estar craque, tirando de letra, né? Abra sua Bíblia comigo, livro de 1 Samuel. Hoje eu estou aqui com a minha esposa, estou aqui com os meus 2 filhos. Nasceu, irmãos. Na outra oportunidade ele não tinha nascido ainda. O cabelo do Sansão foi cortado. Não sei se vocês lembram, eu estava com uma cabeleira, uma coisa de louco. O pessoal perguntava se eu tinha brigado com a máquina e não cortava mais cabelo. Mas era tudo um projeto da minha esposa. E se a esposa fez o projeto, ai do homem com a mão, né? Glória a Deus. Está aí minha família e nós vamos adorar a Deus juntos hoje. Amém. 1 Samuel, todos vocês que podem ficar de pé, fiquem de pé para a leitura da Santa Palavra de Deus. Capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 4. 1 Samuel, capítulo 1, verso 4. Dá uma carona para esse crente que está do seu lado aí, que hoje ele esqueceu a Bíblia, ele estava tão empolgado que ele não adorar a Deus, que aí ele esqueceu até a Bíblia, mas o mais importante é que ele veio, e o Senhor vai falar com ele. 1 Samuel, capítulo 1, verso 4, está dizendo assim: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção do sacrifício a Penina. Dava ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eita glória, isso aqui é marido, hein? Gênesis capítulo 4, de pé. Gênesis capítulo 4, verso 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, verso 1. Livro de Gênesis, mais facinho de achar, né? Capítulo 4, verso 1. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Verso 2: E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá de ser aceito.
para ti, e se não fizeres o bem, o pecado já se aporta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Maravilhas. Pode se assentar no seu lugar. Irmãos, eu orava a Deus e pedi ao Senhor uma palavra para trazer ao coração da igreja nesta noite. E o Senhor fortemente Ele trouxe ao meu coração estes dois textos, que a princípio são desconexos e não tem nada a ver com nada. Mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer à igreja é acerca da oração. Nós temos perdido a veia da oração. A veia da oração, que é a essência do crente, ela tem se perdido ao longo do tempo. Cada vez nós vamos ficando mais tecnológicos, nós vamos ficando mais eletrônicos, nós vamos ficando até dinâmicos em muitas coisas, mas nós vamos perdendo a oração. A oração, nós sabemos que ela é a chave da vitória. A oração é a ferramenta que nos leva até Deus. Sem essa ferramenta é só barulho. Sem essa ferramenta é só blá blá blá, é só mimimi. Sem essa ferramenta não podemos dar um passo sequer na vida. A oração é o único meio que te tira do natural para o sobrenatural. A oração é a única ferramenta que pode te impulsionar a sair de uma vida comum e te levar até uma vida de sobrenatural. A oração ela é o único meio da igreja ser arrebatada, sair da terra e chegar até o céu. Então, quando falta o essencial, quando falta o preponderante, quando falta aquilo que nós mais precisamos, ficamos então defeituosos. Se te falta vitamina A no corpo, o seu corpo começa a se definhar. Se falta vitamina C, você começa a ficar doente, você começa a ficar anêmico, o seu corpo começa a ficar em um estado deplorável. Todo mundo ama ver criança, todo mundo é apaixonado com criança. Eu estou parecendo político. Quando eu ando com meu menino, todo mundo quer bater uma foto, todo mundo quer ver, porque criança é lindo, criança é maravilhoso, mas existe um processo. E qual é o processo? A criança tem que crescer. Enquanto ela está com 1 ano, meu menino está com 1 ano, é lindo, maravilhoso, é uma coisa mais linda. Mas imagina, meu menino que tem um pequeno tamanho, 1 ano, uma criança, imagina ele agora com 30 anos, ainda uma criança, um bebê de colo. Isso não é bebê, isso é um monstro. Tudo existe um curso, uma natureza. Primeiro vem o bebezinho, depois uma criancinha, depois um adolescente, depois um junior, depois um jovem, depois um homem casado, depois uma mulher casada, né? Homem casado, mulher casada com um marido só, com uma esposa só, nada de duas, né? Para que esse trem é só uma só para o resto da vida. E aí o ciclo natural, e aí ele vai e já vira um senhor, já vira um homem de uma boa idade, daí já vira um ancião. Tudo tem um ciclo, irmão, que ele tem que fluir, tem que funcionar, a engrenagem tem que funcionar. Um carro, ele não funciona só com as rodas, tem que ter motor, e o motor tem que ter óleo, tem que ter gasolina. Nós bem passamos por um processo aí terrível, né? Então, toda a engrenagem da vida ela tem que funcionar perfeitamente. Quando alguma coisa não está no lugar, há um defeito e vai parar no meio do caminho. Por isso que Deus trouxe você aqui nesta noite. Por isso que Deus me trouxe. Por isso que Deus nos trouxe. Para dizer para mim e para você que sem a oração nós não chegamos em lugar nenhum. Mas a Bíblia nos dá um conselho. A Bíblia diz em Tessalonicenses que os homens, que as mulheres orem em todo o tempo com as mãos para cima, abençoando, profetizando, bendizendo,
manifestando a graça. Dá para você fazer uma ginástica aí? Levanta as mãos e diz: eu abençoo esta igreja. Levanta as mãos para o rapaz do lado, para a moça do lado e diz: eu te abençoo. Vai, profetiza. Em todo tempo temos que levantar as mãos e abençoar e profetizar, porque se nós não estivermos funcionando perfeitamente, não chegaremos lá no céu. Mas Deus nos trouxe aqui para um tempo de renovação espiritual, e o poder de Deus habita na sua vida, e o poder de Deus habita neste lugar. Você pode louvá-lo com as suas palmas. Tem que funcionar. Vira do seu irmão e fala: tem que funcionar a oração. Tem que funcionar a oração. Agora, olha para você ver, quando não funciona, o trem fica esquisito. Então, antes de Ana, vamos lá para Caim e Abel. Irmãos, quando eu meditava neste texto, eu disse: Deus, que mistério. O homem que Deus mais falava com ele foi o homem que não quis ouvir Deus falar. O homem que Deus mais se preocupou com ele é o homem que menos se preocupou com Deus. Irmão, que não seja o seu caso. Que não seja o seu caso, moça. Ser a pessoa que Deus mais se preocupa e mais quer falar, e ser o que menos quer conversar com Deus. Fala com seu irmão: conversa com Deus hoje, crente. E está lá Deus conversando com Caim. Tudo começou assim. Foram oferecer uma oferta para Deus. E aí Abel ofereceu uma oferta, Deus aceitou. Aí Caim ofereceu uma oferta e Deus não aceitou, porque não era boa. Aí Deus vai falar com ele. Aí ele vai fazer birrinha. Deus vai conversar com ele. Olha a necessidade de Deus de conversar com quem está em desobediência. Olha a necessidade de Deus conversar com quem está no caminho errado. Porque Deus quer tirar aquele que está no caminho errado e trazer ele para o caminho certo. Deus quer tirar aquele que está no meio da perdição e colocar ele no meio dos santos. Deus quer tirar aquele que estava em falta e fazer ele ter. Porque Deus ama a todos incondicionalmente. Aí Deus chega para Caim, Deus quer conversar. E Deus vai conversando com Caim. E Deus vai falando: Caim, o que está acontecendo? Por que descaiu o seu semblante, Caim? Um dos primeiros sintomas de uma pessoa que está longe de Deus, ela fica mal-humorada. A pessoa não consegue nem sorrir. A pessoa não consegue glorificar Deus dentro da igreja. Vem num culto como esse, no último dia dessa festa, um culto tão abençoado, a pessoa fica com o rosto fechado, um rosto sisudo. Por quê? Porque ela não consegue falar com Deus. E Deus, na maior expectativa mais cedo, vendo ela arrumar para ir para a igreja, e Deus também preparado para chegar aqui e dar ela um abraço, e a pessoa com esse rosto fechado, com essa cara parecendo chupão um limão. Meu Deus do céu! Que isso? Caim, por que você está assim? E Caim não fala nada. Mas Caim, se você não fizer o certo, Caim, você vai ser aceito, Caim. É só você fazer o certo. A Bíblia diz que Deus conversou com Caim e não conversou com Abel. Deus não se preocupou com quem estava bem. A preocupação de Deus é com aqueles que estão querendo sair. A preocupação de Deus é com aqueles que estão caindo. A preocupação de Deus era com Caim. Vira para o seu irmão e fala: Deus está preocupado. Só isso. Não fala que está com ele, não. Porque de repente você fala: Deus está preocupado com você. E na verdade Deus está preocupado com ele. Está lá Deus conversando com Caim. Olha a Bíblia, leia a Bíblia. Deus faz eles perguntas para Caim e Caim não responde. Irmãos, é por isso que Deus nos trouxe aqui. Nós não podemos perder o segredo da oração. Nós não podemos perder a intimidade da oração. Independentemente de quais que sejam os problemas, nós não podemos perder. Porque Caim não quis conversar com Deus. E quando o homem não conversa com Deus, começou a tragédia. Vamos lá? Quando o homem não conversa com Deus, começa a acontecer coisas terríveis. Quando o homem não quer ouvir a Deus, coisas que não podemos nem referir aqui na frente do povo, começam a acontecer. E uma das piores tragédias que já aconteceu: um próprio irmão se levantar contra outro e o matar. Caim matou Abel. Mas por que Caim matou Abel? Porque Caim não quis conversar com Deus. Caim não matou Abel apenas porque a oferta dele foi a oferta de Abel foi aceita e a dele não. Caim apenas matou o seu irmão porque ele perdeu a sua intimidade com Deus. Está vendo por que você fala mal do irmão? Está vendo por que você fala mal da irmã?
Está vendo por que você fica mais tempo de olhos abertos no culto do que fechado? E deveria ser o contrário. Culto é o lugar onde você mais deve passar de olhos fechados, falando com Deus. É por isso que eu me preocupo com a vida do irmão. É por isso que eu me preocupo com a vida da irmã. Porque eu deixo de fechar os olhos e olhar para Deus. E fico preocupado com o que está acontecendo na vida de Beltrano, na vida de Ciclano. Começou as tragédias. É por que ele larga a mulher dele? É porque primeiro ele largou a Deus. Por que ela larga o marido dela? Porque primeiro ela largou a Deus. Por que é que ele deixa de cantar? Por que é que ele deixa de adorar? Por que é que ele está inventando um monte de besteira? Porque primeiro ele largou de falar com Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você volte a conversar com Ele, para que você volte a se interagir com Ele. Deus te trouxe aqui e Ele está dizendo: tudo isso está acontecendo para que você ore um pouco mais, para que você adore um pouco mais. Tudo isso veio sobre você. Toda essa ventania veio sobre esta casa. Todo esse peso veio sobre você, para que você tenha mais tempo de oração. Sabe por que o seu barco está afundando? Sabe por que o seu barco está quase na pique? Porque Deus está permitindo para que você ore um pouco mais. O quarteto cantou aqui: vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas, vai Jonas. Feche os teus olhos. O barco está afundando, você está de olhos secos. A sua casa está afundando e você está com os olhos secos. As coisas estão indo de mal a pior. E você está na igreja, você está num lugar santo, você está num lugar sagrado, você está num lugar onde Deus está, você está num lugar onde Deus está falando com você. E você podia estar orando um pouco mais, você podia estar adorando um pouco mais, você podia estar vibrando um pouco mais na presença de Deus. O seu castelo está desabando e Deus está permitindo para que você volte a orar, para que você volte a clamar, para que você volte a buscar, para que você volte a interceder. Está tudo desmoronando à sua volta e Deus está dizendo: eu estou aqui com as mãos estendidas, só estou esperando você orar, só estou esperando você clamar, só estou esperando você buscar, só estou esperando você levantar a sua voz. Deus está esperando a sua voz. Abra a sua boca. Deus está esperando a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua oração. Preste atenção. Enquanto Caim não falava com Deus, foi crescendo dentro de Caim um sentimento de ódio, de vingança. Enquanto você não falar com Deus, as coisas vão piorar. Enquanto você não comunicar, não se relacionar com Deus, as coisas vão de mal a pior. Mas a partir do momento que você se relacionar com Deus, a partir do momento que você se interagir com Deus, Deus muda o quadro, Deus quebra o arco, Deus quebra a lança, Deus queima os carros no fogo e Ele te dá a vitória. Mas tem que orar. Falar dos santos homens da Bíblia que orar é muito bom, mas antes de falar dos homens que oraram, eu tenho que lembrar que eu preciso orar. E Caim não orou, Caim não falou com Deus, e Caim então mata o seu irmão. Caim então faz uma atrocidade. Nunca se tinha feito isso. Irmão, o que você vive nunca foi visto. O que você passa nunca foi passado. A sua história é só sua. Então é você que está escrevendo a sua história. Então dá um tapa nessa mesa, sai de debaixo da mesa, coloca-se em cima da mesa, toma uma rédea desse negócio, segura no tranco, mas não para de lutar. Não para de tentar. Não para de insistir. Não importa o quanto te custe, vai até o fim com Deus, para que a tua vitória seja liberada. E o fim da história de Caim nós conhecemos. O fim da história dele nós conhecemos. Acabou a história dele aí, quando ele mata o seu irmão e quando ele não fala com Deus. No finzinho da história de Caim, então Deus fala com ele novamente. Mas Deus fala com ele para a condenação.
Toda pessoa que não ora no tempo oportuno, que é o tempo da graça, vai se lamentar depois. Só que depois foi tarde para ele. Quando ele quis falar com Deus, no finzinho da história, Deus já deu a sentença para ele. Quando eu e você abrimos mão da oração, quando eu e você abrimos mão de orar, quando eu e você abrimos mão de nos devotarmos a Deus, nós abrimos mão de tudo aquilo que é essencial. Mas vamos para a história de Ana. Porque eu disse que essas duas histórias têm uma coisa muito parecida. Numa história, um não ora, e na outra história nós temos alguém que ora. A Bíblia está dizendo que Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Naquela época podia, hoje não. E a Bíblia vai dizendo que Ana era estéril, e a esterilidade de Ana era permissão de Deus. Nós não sabemos o que está acontecendo conosco, se é a permissão de Deus ou se não é. Por isso tu tem que orar. Não sabemos o que está acontecendo, por isso você não pode parar de orar. E a Bíblia diz que Ana, ela vai orar. Ela vai orar. É isso, irmão. Quando não tem mais nada para fazer, o que fazer, pastor? Vai orar. Mas pastor, eu preciso de uma resposta. Não tem resposta, vai orar. Mas pastor, eu preciso que algo aconteça. Não tem como, vai orar. É a oração que faz os montes moverem de lugar, disse Jesus. Quando o marido, a esposa não pode fazer nada por mim, por você, quando os filhos não podem fazer nada, quando o pai não pode fazer nada, quando as paredes, as portas estão trancadas, fechadas, somente Deus, lá de cima, pode estender as mãos e fazer o meu mundo mudar, e fazer o seu mundo mudar. A Bíblia diz que Ana, então, ela vai orar. A Bíblia diz que Ana, então, se entrega na oração. Ela se entrega com força. Ela se entrega sem reservas na oração. E ela se entrega a tal ponto na oração. Ela se entrega de tal maneira que a Bíblia diz que o sacerdote olhou para ela e achou que ela estava embriagada. O sacerdote olhou para ela e achou que ela tinha mamado todas. O sacerdote olhou para ela e achou que ela estava doidona, que ela tinha passado a noite toda na boate. O sacerdote olhou para ela e falou: que é isso, mulher? Aparta de ti esse capeta. Porque a atitude dela nunca tinha sido vista. A atitude dela ninguém ainda tinha praticado. Irmãos, em tempos extremos requer medidas extremas. Em tempos delicados requer medidas delicadas. Em tempos de lutas, de provas e dificuldades requer medidas extremas. Requer orações extremas. Eu venho falar das orações extremas. Eu venho falar daquelas orações, não é de 5 minutos não. Eu venho falar de orações de 3 horas no joelho. Eu venho falar de orações como a de Jesus, 9 horas orando direto. Jesus chega tarde para orar e sai de lá do monte de madrugada. Quanto tempo você tem passado em oração? Quanto tempo você tem se dedicado em oração? Quanto tempo você tem gastado em oração? Ou você vem para o culto do jeito que o olho chega seco, você sai com o olho seco? E aí entra, chega em casa e nada mudou. Começa-se uma nova semana. Por quê? Porque está faltando oração. Está faltando uma oração violenta. Está faltando uma oração com garra. Está faltando uma oração com determinação. Está faltando, irmão, você voltar a dobrar esse joelho. Qual foi a última vez que você dobrou o joelho na presença de Deus? Quando precisava de emprego, dobrava o joelho, trazia carta, trazia papel, trazia convite, trazia envelope, entrava na campanha, fazia aquilo, porque estava desempregado. Quando ela precisava arrumar um namorado, ela ajoelhava, chorava, soluçava, até babava, tudo para arrumar um namorado, e ela arrumou, e casou, e piorou. Enquanto estava precisando de Deus, ele buscava, ela buscava. Eu preciso de um carro, eu tenho que comprar um carro. Aí compra o carro e some da igreja. Eu preciso de uma televisão grande, a Copa do Mundo vem aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí está lá o filho Benê diante daquela televisão grandona, bonita na sala, ele vibrando com o jogo do Atlético, do Cruzeiro, do Corinthians, do Vasco, e ele vibrando aquela coisa toda, e o filho dele vibra também. Aí acaba aquilo ali, ele vai dormir, e o filho: mas meu pai não é crente, não, ele não ora mais não. O que
que você está ensinando para sua família? O que você está ensinando para sua família? Qual é o tempo de oração que você gasta na sua casa? Qual é o tempo de oração? Hoje eu só vou falar da oração, porque está faltando a oração. Está vendo? Não tem glória a Deus porque não está orando, está só ouvindo. Está faltando a essência da oração. Quando a igreja para de orar, irmãos, começa a virar uma empresa. É gerenciado, tudo é gerenciado, é feito mecanicamente. Aquela coisa toda, não sai nada da linha, tudo no trilho. Mas é aí é que vai engordando. Não está crescendo, está inchando. Deus tem um propósito para cada um. Mas esse propósito só se revela quando você ora. Esse propósito não se revela com a sua roupa bonita. Esse propósito não se revela com o seu terno caro. Esse propósito só se revela quando você se entrega no altar de Deus. Sabe o que eu tenho percebido? As pessoas hoje estão usando tantas roupas que ninguém mais consegue se ajoelhar. Não se ajoelha por quê? A irmã eu não vou nem falar. O irmão não se ajoelha por quê? Porque a calça é tão apertada, que se ele ajoelhar ela rasga. A saia é tão curta, que se ela fechar não dá, pastor. Mas você vem para a igreja para adorar a Deus, para orar, ou vem para a igreja para mostrar roupa nova? A tragédia só aconteceu porque Caim parou de orar. A tragédia só está acontecendo em muitas igrejas porque tem parado de orar. Eu tenho visitado algumas igrejas que eu fui no passado, e muitas igrejas estão até com as portas fechadas. Eu fui outro dia pregar numa igreja, o irmão, você vai vir cá de novo, aniversário da igreja, vamos, mas eu vou te mandar o endereço, porque aquela igreja lá fechou e nós abrimos outra. Mas como é que a igreja fecha? Mas a igreja não é de Deus, o pastor não é de Deus, a irmã não é de Deus. Por que fechou? Porque parou de orar. Pararam no tempo. Temos visto pessoas que têm parado no tempo, mas a Ana não parou. A Ana, eu preciso do milagre. Eu vou atrás do meu milagre. Eu não vou desistir. Eu quero o meu milagre. E o meu milagre precisa de oração. E tanto é que Ana orava tanto que ela disse: se você me der, eu te dou ele para você. Ana não estava preocupada com só o Samuel. Ana estava preocupada com as orações dela ser atendidas. Porque se Ana estivesse preocupada com Samuel, pastores, a Ana não daria Samuel para Deus. A Ana estava preocupada em ouvir Deus, em Deus responder a oração dela e fazer aquilo que ela está pedindo, porque Ana conhecia Deus. Ana falava com Deus. É por isso que a Bíblia diz que ela derramava a alma dela. Aleluia. Vamos nos prender nesta palavra. A Bíblia diz que Ana se derramava. Aleluia. Homem de Deus, mulher de Deus, sua vida vai mudar quando você se derramar na presença de Deus. Tem que se derramar. Tem que se derramar. Derramar é isso, é glória, é aleluia. Derramar é isso, é choro. Derramar é isso, é se entregar. Ana se entregou. Ana se entregou a tal ponto que Ana parecia bêbada. Só por um instante olha para cá e não se assuste com isso. Mas Ana estava orando. Ana estava orando, parecia uma bêbada. Ana não tinha paradeiro certo. Ana orava, chegava na parede igual os judeus oram. E Ana fazia assim, e Ana fazia assim, e Ana fazia assim. E ora Ana ia para o outro lado. E Ana orava, e Ana orava, e Ana orava. E não tinha um jeito certo para orar. Ana orava sentada, tinha hora que ela estava sentada. E Ana orava. Ana suplicava. É dia de falar com Deus. É hora de falar com Deus. E Ana ia orando. Tinha hora que Ana ia para a porta do altar. E Ana começava a orar. E Ana ajoelhava. E Ana ajoelhava. Não se assuste. Tinha hora que Ana ficava tão cheia de Deus, que Ana rolava. E Ana orava. E Ana orava. E Ana orava. Não é sensacionalismo não. É o que Ana fazia. Porque o profeta disse: mulher, tu está embriagada. Não, eu não estou embriagada. É porque eu sei que o Deus que eu sirvo vai ouvir a minha oração. Ele vai ouvir a minha oração. Levanta as suas mãos. Ora, para Deus ouvir a minha oração. Para Deus ouvir a minha oração. Levante as suas mãos para os céus. Diga: Deus, há muito tempo eu estou orando, Deus. Há muito tempo eu estou clamando.
tantos, Senhor. Há muito tempo eu tenho pedido, meu Pai, e eu não vejo uma resposta, eu não vejo milagre. Mas nesta noite de maravilhas, nesta noite de poder, nesta noite de graça, eu quero ver o meu milagre, eu quero ver a cura, eu quero ver a transformação. Ana orava sem parar. Chegou a sua vez de orar. Chegou a sua vez de orar pelo seu milagre. Chegou a sua vez de orar pela cura. Chegou a sua vez de orar pela libertação. Chegou a sua vez de clamar. Então clame, levita. Você só ora quando está cantando. Clama, coral. Você só ora quando está cantando na frente da igreja.